E aí, pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é mais um tema aí que o pessoal sempre pergunta, sempre está em dúvida. Então a gente vai estudar hoje sobre guardar o sábado. Eu devo guardar o sábado? É isso que a gente vai ler hoje, vai estudar. E começa deixando like, compartilhando, escrevendo, comentando e se inscrevendo aí, tá bom? Ativa o sininho e tudo mais. Vamos pro vídeo. Eu sou igreja, chamada pra fora de toda mentira. Eu sou a tua igreja que guarda os mandamentos e os ensina. O primeiro versículo que a gente vai tratar está lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 8. Lá diz assim, ó: Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Esse aqui está dentro dos 10 mandamentos, e por estar dentro dos 10 mandamentos, a história diz que os 10 mandamentos foram escritos em uma pedra pelos próprios dedos de Deus e tudo mais, é isso que está lá em Êxodo. Então os 10 mandamentos, se você for ler lá, são mandamentos tranquilos que obrigatoriamente você vai seguir, você servindo a Deus ou não. Tirando o primeiro, que é servir a Deus, mas não matar, não cobiçar a mulher do próximo, não adulterar, isso aí é de consenso de todo mundo. Mas o sábado geralmente gera muito problema aí, né? O pessoal não sabe se deve seguir ou se não deve seguir. E o pessoal afirma que é tempo da lei, a gente não precisa mais disso. É sobre isso que a gente vai tratar. A primeira coisa que a gente deve entender é o seguinte: na linguagem, as palavras elas sofrem variações, ou seja, elas vão mudando o significado, a semântica da coisa. Por exemplo, a palavra igreja, todo mundo sabe que igreja não é templo. Isso até o pessoal do templo sabe, que igreja não é templo. Mas de tanto a gente utilizar o nome igreja falando lá do templo, acabou que nos dicionários de hoje em dia, se você colocar lá igreja, vai dizer que é o templo, que é a entidade, que é o CNPJ, e que não são as pessoas. E várias outras palavras foram mudando ao longo do tempo, entende? Vou dar um exemplo aqui. Antigamente se falava assim, ó: estou demasiadamente preocupado. Hoje em dia a gente fala como? Estou preocupado demais, estou muito preocupado. Então a gente vai substituindo as palavras, dando novos significados, e é assim que acontece a língua, certo? Aqui a gente tem que lembrar o significado etimológico da palavra sábado. Porque se você for prestar atenção, aqui ele não cita segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, obviamente, né? Sexta-feira, domingo, ele não cita, ele diz sábado, ele só fala de um dia. Será se ele deu nome ao sábado? Se você estudar a palavra etimologicamente do sábado, vem de Shabá, que lá no original, né, no hebraico lá, significa descanso. E outra palavra também, que essa em todos os tempos, todas as denominações o pessoal sabe o significado, é que santo significa separado. Então, santificar significa separado e sábado significa descanso. Se a gente fizer uma releitura, agora sabendo que sábado é descanso e que santificar é separar, a leitura vai ficar da seguinte forma. Preste atenção agora novamente. Lembra-te do dia de descanso, para o separar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o descanso do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E o sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de descanso e o separou. Olha aí.
mudando o sábado para descanso e santificar para separar, fica muito mais simples de entender. Porque diferente do que as pessoas pensam, os mandamentos de Deus não são autoritários. Ele não diz assim, olha, guarde o sábado. Por que, Senhor? Porque eu quero. Não. Geralmente, quando Deus dá uma ordenança, um mandamento, é porque é algo bom. Entende? Outro lá que o pessoal fala muito é da circuncisão. Que o pessoal pensa que circuncisão é algo ruim. Poxa, circuncisão aí tem estudiosos como Drauzio Varela, que diz que a circuncisão pode até salvar a África da AIDS. Então, assim, os mandamentos de Deus são bons, mas vamos delimitar aqui ao sábado, certo? Muita gente diz que não, essa passagem é apenas para os judeus, os israelitas, não são para a gente, que a gente não é israelita, não é judeu. Vamos ler outra passagem? Em Isaías, capítulo 56, versículo 6, diz assim, ó: aos estrangeiros que se chegam ao Senhor, para o servirem e para o amarem, o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não profanando e abraçando a minha aliança. Aí ele continua, né? Também levareis ao meu santo monte, dizendo que aceita os estrangeiros, desde que cumpram os mandamentos, cumpram as leis. Então aqui a gente vê que esse papo de dizer que isso aqui é só para os israelitas, os judeus não precisam seguir. Aqui a gente vê que ele está falando que para os estrangeiros também é o sábado. Então perceba que nessa nova interpretação que eu estou falando, a gente vê de forma mais leve e que o sábado ele foi um presente para o homem. Para que o homem não escravizasse um ao outro e tivesse que trabalhar todos os dias da semana durante 15, 30, um ano inteiro sem descanso, Deus delimitou. A cada 6 dias vai trabalhar e no 7º vai descansar. Isso para ficar mais leve. Então, biologicamente, cientificamente, o pessoal já tem estudos dizendo que a gente precisa sim descansar pelo menos uma vez na semana. Lá em Marcos, capítulo 2, versículo 27, diz da seguinte forma: e acrescentou, Jesus falando, né? O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então perceba, o sábado ele é um presente para o homem. Ele foi estabelecido o descanso para que o homem pudesse viver de uma forma mais leve, entendeu? Não tem nada disso de guardar. Obviamente que lá em Levítico o pessoal fala realmente muitas ordenanças lá, fardo pesado, dizendo que não pode acender fogo dia de sábado, por exemplo. Só que já são preceitos de homens, é o fermento dos fariseus, é a religião acrescentando coisas que Deus não colocou. Você viu lá nos 10 mandamentos que não diz sobre não poder acender fogo, nem outras coisas, que não pode o quê? Trabalhar. Então, para que isso serve? É para caso você seja um patrão, você saber que deve dar descanso para os seus funcionários uma vez na semana, não ficar enchendo o saco dos seus funcionários no dia de descanso deles. Deixa eles descansarem, que o teu trabalho vai ser muito melhor remunerado. E se você é um trabalhador e tem a oportunidade de descansar no sábado ou no domingo, prefira descansar no sábado, tá bom? Não é obrigatório, pode ser no domingo, segunda, tanto faz, mas pelo menos um dia da semana. E se você tiver a oportunidade de escolher o sábado mesmo, que a gente chama de sábado, escolha, não vai doer em nada, entendeu? E perceba que no dia de sábado é o dia que o pessoal mais gosta de celebrar, festejar, é o melhor dia. Certo, e se você ainda não está convencido e está pensando assim, não, mas a gente é gentil, a gente é estrangeiro, a gente não precisa seguir isso. Vale lembrar que tem outras passagens que provam que os discípulos de Jesus, discípulos direto, dentre os 12, né? Não estou citando Paulo, dentre os 12, que falavam sim para os gentios cumprirem a lei. Lá em Atos, capítulo 15, versículo 19, diz o seguinte, ó: pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios, que são os estrangeiros, que a gente e tudo mais, se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, que é lei aqui, tá bom? Lei, bem como das relações sexuais ilícitas, lei também, não adulterar, da carne de animais sufocados e do sangue. Isso aqui também é lei, ainda é lá dos preceitos. Confesso que eu nem sei se a gente deve ou não seguir essa parte da carne aí, porque eu não estudei ainda sobre o assunto. Mas percebo que eles colocaram essa ordenança da carne também,
para você ter ideia do quanto eles colocaram a lei para os gentios, sim. Aí ele continua, ó, explicando. Por que vai colocar algo desse tipo para os estrangeiros, sendo que eles nem conhecem a lei? Aí ele fala assim, ó. Porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então, o que ele está dizendo? Olha, quando for aos gentios, pode já falar um pouquinho da lei. Só que coloca só essas coisas aqui, porque dá para colocar essas três coisas, já que em todas as cidades o pessoal lê sim Moisés, ele já tem uma noção do que é isso. Entendeu? Então aqui a gente percebe que a lei não é só para os judeus israelitas, são para os gentios também, tá bom? Não estou dizendo aqui que você não pode comer carne, tá bom? Aqui está falando carne de animais sufocados e do sangue. Essa questão aqui eu não estudei ainda sobre o assunto, mas percebo que há lei para os gentios. Esse é o foco, tá bom? E aí você deve estar dizendo, mas a gente como é gentil, o nosso pastor não é Jesus. Vocês aí que falam, tá bom? Eu não penso dessa forma. Nosso pastor não é Jesus, não é Moisés, não é Isaías, não é nenhum desses aí que o Sebastião citou. O pastor dos gentios é Paulo, né? Você deve falar isso aí, porque Paulo disse que foi escolhido para levar a palavra aos gentios, e ele disse que a lei é da inimizade, que a lei passou e que a gente vive na graça e tudo mais. Você deve estar pensando nisso aí, né? Mas vamos ler uma passagem aqui sobre essa questão de pastor de gentios. Atos capítulo 15, versículo 7, um pouco antes dessa parte, né? Diz assim, ó, havendo grande debate, ou seja, discussão, Pedro tomou a palavra e lhes disse, irmãos, vós sabeis que, desde há muito, Deus me escolheu dentre vós, para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ou seja, quem foi escolhido para levar a palavra para os gentios não foi Paulo, foi Pedro. Está aqui escrito, entendeu? E aí você tem escolha. Ou você confia em Pedro lá, que foi um dos 12 discípulos de Jesus, que andou lá do lado de Jesus, embora tenha traído Jesus, né? Mas ele andou do lado de Jesus. Ou você escolhe Paulo. Aí você escolhe e fica contigo. Estou mostrando aqui a parte que fala da lei. Fala também que Pedro, que foi escolhido para os gentios. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 17, também Jesus diz que não veio revogar a lei. Quando perguntaram a Jesus como é que é da vida eterna, ele diz, você já sabe os mandamentos, não matarás, não adulterarás. Ele fala que a gente deve fazer o quê? Guardar os mandamentos. Então, está bem claro que a lei não passou. E quanto ao sábado, resumo. O sábado é um descanso. O que é que o mandamento de Deus diz? Que nós devemos separar um dia a cada 7 para descansar. O 7º dia a gente descansa, certo? Então, por exemplo, você começou a trabalhar na segunda, descansa no domingo, beleza, tranquilo. Se puder escolher, só por ficar com a consciência tranquila, escolhe o sábado, só para ficar mais relax, sabe? Mas não digo que quem descansa no domingo tá errado. Não julgo dessa forma, nem julgo ninguém por isso ou aquilo. Agora, se você é um empresário, está colocando seus empregados para trabalhar todos os dias e coloca lá no regulamento que estão descansando no domingo sem descansar, aí você está errado, aí você vai pagar por isso, entendeu? Porque é um mandamento, inclusive, na nossa Constituição Federal, no artigo 7, inciso 15, diz que a gente deve ter um repouso semanal remunerado, de preferência aos domingos, é o que diz lá na nossa Constituição. Então, para que serviu o que Deus falou? Se Deus não tivesse falado isso, a gente ia trabalhar 7 dias da semana seguidos. Assim como os egípcios colocaram a gente para trabalhar como escravos lá sem parar, até construir aquelas coisas lá que eles pediam para a gente. Então, Deus veio para que a gente não sofresse na mão dos senhores, né, dos empresários e tudo mais. Estou dizendo que empresário é uma pessoa ruim, não, mas no geral a gente sabe que o máximo que ele puder sugar da gente, a gente sabe que ele vai tirar, entendeu? Porque o que o empresário quer? Ele quer dinheiro, meu compadre. Então é isso, eu não citei as partes de Paulo, porque alguns já sabem, eu não sigo Paulo, já mostrei aqui que quem foi escolhido para os gentios foi Pedro. E o sábado é isso. Sábado passou? Não, não passou. A gente deve seguir. Só que é descanso uma vez na semana, entendeu? Bem simples, não precisa seguir essas coisas da religião, não.
mas deve descansar. O que é errado? É errado dizer que o sábado passou, e é errado também dizer que devemos guardar religiosamente um rito lá do sábado. Isso aí também está errado. Está errado essas duas coisas. O que a gente deve dizer? Existe ainda o sábado, existe ainda o mandamento do sábado, que se eu não me engano é o quarto, e a gente deve cumprir. Só que é descansar, é um mandamento leve. O descanso, o sábado, foi feito para o homem, e não o homem para o sábado, para servir ao sábado. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, algum outro assunto que queira que eu trate, comente aí, é muito importante, sabe, para ter aquela moral. E é isso aí, pessoal. Até mais, valeu, falou!